Olá, eu sou Ricardo Araújo e sou ex-aluno da Labenu. E eu sou o Luna Ganal e esse é o Labcast, podcast oficial da Labenu. Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Ricardinho, que é ex-estudante aqui da Labenu. A gente vai falar um pouco sobre carreira no mercado de tecnologia, falar sobre passos que podem ser dados depois que você entra no mercado, quais são as trilhas de carreira, um pouquinho coisas nesse sentido. Mas antes de a gente começar o assunto, eu queria falar para o Ricardo se apresentar. Fala aí um pouco do que você faz. Atualmente sou diretor de tecnologia. De formação, além da Labenu, eu também sou engenheiro de computação. E já brinquei com um monte de coisa aí no mercado, tanto de projetos, desde projetos mecânicos até hoje, tocando aplicativo, né? Tem bastante coisa legal aí para falar. E como que você começou a trabalhar com tecnologia? Foi logo depois da faculdade? Você falou que fez engenharia de computação. Sim. Né? Então, na real, a minha carreira ela é um pouco estranha por questão de instrução, né? Eu fui seguindo um passo a passo que não é o melhor do mundo. Eu fui tryhardando a vida. Então, eu fui fazer Senai e entrei numa engenharia com 15 anos de idade. Então, eu tive sorte que eu brinco assim. Eu entrei numa engenharia com 15 anos e todos os meus trabalhos foram em engenharia. Só que eu não estava direcionado exatamente para a área de computação. Então, ao longo da formação, eu fui tentando direcionar. Então, quando eu fiz o curso de Senai, o curso ele era muito mais focado em manutenção, elétrica, coisas do gênero, do que necessariamente computação. Fui fazer faculdade, prestei vestibular, e eu, na época, por ter feito o curso do Senai, não prestei vestibular necessariamente para computação. Prestei vestibular na época de engenharia mais ampla, com ênfase ali em mecânica na época, até um erro. Fiz 2 anos de curso, falei, isso daqui não é, porque eu adorava as aulas de algoritmo, adorava, ia para aula de computação de algoritmo, adorava, ia para aula de programação, exemplo, CNC, né, que são máquinas que você programa via computador para fazer, eu falava, nossa, que legal, só que na hora que ia para os outros temas, eu falei, não é bem isso, eu gosto de computador, eu sempre fui de computador, né, então o pessoal brinca, como que foi sua introdução à computação? Minha mãe tinha uma preocupação muito grande em eu mexer em computador desde cedo. Então, quando eu tinha ali para os 11 anos, minha mãe me deu um computador. Só que era aquilo. Se vira. Se vira. E aí eu tenho várias memórias ali dali, de você ir com os meninos mais velhos e conseguir uma runzinha de Pokémon Yellow no disquete, aí você compra um disquete, aí você vai aprendendo. Vem o RPG Maker, você vai aprendendo E aí, por exemplo, qual o seu primeiro contato com lógica? O meu foi os RPG Maker da vida. Não sei se você teve... Sim. Aí você vai indo. Só que quando eu fui pra faculdade, por falta de conhecer uma trilha, né? Por isso que até depois eu acho legal o jeito da Labenu, porque ela dá uma trilha, né? Mas a gente pode entrar nisso depois. Mas por não conhecer uma trilha, eu fui me perdendo. Aí quando eu tava na faculdade, como eu já tinha feito cursos técnicos no Senai, eu já trabalhava ainda em engenharia. E aí eu falei assim, não, quer saber? Não gosto dessa parte de maquinário. E aí eu falei, vou fazer projetos. Porque ainda na mentalidade errada. Eu falei, vou fazer projetos. Aí eu fui lá, prestei vestibular da área mecânica ainda. Não, aí eu fui para projetos amplos. Eu fiz FATEC. Tá. Aí eu comecei a aprender projetos com uma visão mais ampla de projeto. Aí na FATEC eles têm mecânica, mostra elétrica, parte de fábrio, aí você aprende processos, um monte de processos, você aprende uma visão mais ampla. E na época foi isso, porque era o que de graça, né? Você presta vestibular, fiz lá e foi super legal. E aí depois daquilo, eu falei, tá, mas eu ainda quero, porque eu trabalhava em centro de pesquisa. E aí eu comecei a conhecer um monte de gente que fazia só programação no dia a dia. Eu chegava num rapaz chamado PH, eu falava assim, o que você fez? Qual a sua formação? Como que você sabe o que você faz? E era muito programação para embarcados. Eu nem tinha ainda, na época, uma visão de aplicativo. Então eu conhecia a carreira de web design, só que como eu não sou de visual, sou mais de exatas, eu nunca me interessei por web design. Só que eu comecei a ver, por exemplo, nesse caso, um rapaz chamado PH, tinha o Igor, e eu começava a ver e falava, nossa, que legal isso que vocês estão fazendo de embarcado. Como que vocês fazem isso, né? E comecei a tentar entender um pouco. Aí fui vendo formação, fui entendendo um pouco mais de curso, de conteúdo. Até um dia que eu vi tinha um colega que trabalhava comigo, ele fez em Python um sisteminha que calculava coeficiente de variação de caída de semente. Eu olhei e falei, nossa, que incrível. Aí o código de Python é aberto, né? Quando você não... Ele, como é uma linguagem de script, você consegue. Aí eu abri, comecei a ver, falei, nossa, isso daqui é incrível. E aí eu comecei a entrar mais específico em programação, né?
Mas que aí eu comecei a criar o caminho. Eu falei, beleza. Que nem, por que eu fui fazer engenharia de computação? Eu, depois de entender tudo, falei, PH, o que você fez? Porque eu quero fazer exatamente o que você faz. Foi engenharia de computação. Então eu falei, é essa mesmo que eu vou fazer. Fui fazer engenharia de computação e aí eu comecei a shiftar 100% do meu tempo em aprender computação. Aí nisso que a Labenu cruzou no caminho aí. E como que foi a experiência da faculdade de engenharia de computação para você? Eu adorei a faculdade, adorei. Só que por que, por exemplo, até eu coloquei a Labenu? Só a faculdade não atende as expectativas de mercado para quem já está um pouco mais velho. Então, por exemplo, você sai da faculdade, você não faz software nenhum. Eu consigo conversar com o conhecimento da faculdade um monte aqui com você sobre complexidade de algoritmo, sobre como colisão em hash map, consigo conversar com você, por exemplo, sobre alocação de memória RAM, consigo conversar, por exemplo, sobre, até por caso de ser computação, até da parte eletrônica de um computador. Mas um exemplo, um rapaz que sai da faculdade, na minha visão, ele não está pronto para já produzir. Ele vai ter que ser um estagiário, vai levar um tempo, uma rampa. Entender principalmente as ferramentas que de fato são usadas no mercado, que não são as mesmas que são ensinadas na faculdade. Que não é teoria. Na prática, não. A prática e a teoria, elas diferem. A teoria eu acho muito importante. Que nem você falou assim, o que você achou da faculdade? Eu achei excelente. Tem gente que fala assim, eu não faria faculdade. Eu faria. Se eu voltasse no tempo, faria de novo faculdade. Adorei tudo que eu aprendi ali. Só que, por exemplo, a faculdade, que nem quando eu fiz computação, já era minha segunda graduação, né? Eu não tinha mais tempo de voltar para ser estagiário para aprender a programar. E aí, por exemplo, eu falei, eu preciso de um intensivo para conseguir pegar e falar, agora eu consigo programar com destreza. E aí é onde a Labenu cruza no caminho. Porque aí é isso daí que eu acho que a Labenu faz de uma forma excelente, não só na metodologia, que eu acho que a metodologia da Labenu é muito diferenciada, como todo o processo que ela coloca em volta, né? A gente pode entrar um pouco mais depois sobre isso, mas esse é o resumo da ópera, né? É o que você falou. Na Labenu a gente tenta colocar uma trilha bem específica e que não é muito mutável, vamos dizer assim, que é você vai fazer isso aqui cada dia e bem orientado ao mercado, o que você precisa exatamente para começar a trabalhar e de fato entregar, né? O que é um pouco do que você falou. Como foi para você? Assim? Uma das sacadas que faz muita diferença na Labenu é você poder ter a aula, porque no meu caso eu estudava integral, né? O curso integral. Então você ter a aula de manhã e você ter a tarde para fazer uma entrega, isso daí faz uma fixação de conhecimento que eu nunca tive em outros momentos da vida, tirando o trabalho, né? Porque no trabalho também é isso. É a mesma coisa, você vai reforçando. Na Labenu, para mim, um dos grandes feitos é isso, é você ter exposição ao assunto e mesmo que você não entendeu naquela exposição, na hora que você vai para a prática, você acaba fixando. Porque você não entendeu. Você liga para um instrutor, você liga para outro aluno, você dá um jeito ali, mas você acaba fixando por repetição. Eu acredito muito em aprendizado por repetição, né? Aí eu não vou entrar aqui em tópicos de ensino, mas uma forma de ensino que eu acredito é por repetição, né? Por prática. A prática a gente considera muito importante, mas especialmente na área de programação, porque assim, meu entendimento é que é muito específico como as coisas funcionam, explicar a teoria ajuda pra caramba, mas você tem que entender na prática como que esse site fica de pé, como que eu resolvo um bug. Acho que tem muito disso também, né? Resolução de problemas que acontecem ali na programação é muito essencial, então... Isso você só vai saber com prática. Então, não tem... É difícil você falar, quando você encontrar esse bug, faz isso, é difícil, né? Na prática você vai encontrando e vai resolvendo. Eu tive um pouco na faculdade, mas foi curto, assim, sabe? Os momentos de prática mesmo, de programação, então... Você fez mecatrônica? Eu fiz produção. Produção? Mas, então você teve até medo. Mas foram poucas matérias. Mas é isso, as matérias que tinham pouco tempo de prática mesmo, assim. Eu acho que faz diferença para a programação você saber as ferramentas específicas que estão pro mercado, mas já chegar com a prática, né? Porque é necessário aí para trabalhar, ajuda muito, principalmente para quem está começando. Eu tenho, por exemplo, um colega que ele está tentando entrar na área. Ele é aluno de Instituto Federal, né? Faculdade Federal. Tem uma baita conhecimento, só que aí, por não ter a prática, ele tem muita dificuldade de conseguir até mesmo estágio. Por que é isso? Porque hoje em dia, do jeito que o mercado tá, você não saber fazer nada no dia zero, nem que seja uma coisa muito simples, mas você não saber fazer nada, você só saber os conceitos, é muito difícil, principalmente numa profissão que nem essa, que você sente e faz sozinho, né? Óbvio,
Quando você trabalha em projeto em grupo, você tem o contato com as outras pessoas, mas a sua parte acaba sendo muito você e o computador. É diferente de uma área onde você consegue, por exemplo, uma pintura de uma parede, que você consegue auxiliar pegando uma tinta, pegando um pincel, que é algo muito mais do dia a dia. Quando você está no computador que você fala, vai lá agora, pinta esse botão, mesmo que seja um negócio simples, se você não souber por onde começar, ou o seu sênior vai vir e vai pintar para você, ou ele vai ter que te mostrar cada coisa que você precisa fazer, né? É difícil. E é muito tempo você e o computador. Então, nessa área de programação, acho que também se acostumar com essa situação, sabe? Tem eu, o código, a infraestrutura ali por trás, mas e aí? Como que vai rodar? Não vai? O que eu faço? E, Ricardo, como que foi pós-curso do Labenu começar trabalhar com programação ou dar uns próximos passos na carreira? Como foi? Cara, foram momentos felizes da minha vida, tá? Se eu fosse dizer assim, os momentos mais felizes da minha carreira, porque é um reencontro, né? Eu acho que é um reencontro. Então, quando eu saí do dia a dia, trabalhava em um centro de pesquisa, era um monte de engenheiro super criativo, super inteligente. Era um ambiente gostoso, mas mesmo assim, quando eu saí e falei, agora eu tô com a mão no computador o dia todo, é muito prazeroso, porque é uma conexão, né? Eu acho que é uma conexão do que você gosta. Então, pra mim, eu gosto de computador. Não tem o que fazer. Eu gosto. O que você faz no seu tempo livre? Eu mexo no computador. O que você... É isso. É o que eu gosto. Então, pra mim, sair da Labenu e ir pra isso foi prazeroso. Eu não acho, assim, que todo mundo trabalha com programação tem que ser fanático por computador. Eu não acho isso. Cada pessoa tem que ter os seus objetivos de vida e tem que entender onde ela quer chegar e o caminho que ela vai trilhar. Mas pra mim foi isso, foi uma realização, foi muito ligado a prazer nisso de estar ali. Então resolver problema, resolver bucha, começar a ter que fazer código igual louco e digitar o tempo todo ali, fazer e ver acontecer. Isso daí pra mim foi o que me motivou a continuar investindo muito, né? Porque eu realmente gosto disso, né? Então, na hora que eu tive a oportunidade de falar assim, eu peguei um projeto, na época, um projeto bem grande, desafiador, era o projeto, conhece o Zé Delivery? Uhum. Então, era o projeto da BMBF, internacional, que o Zé Delivery ele é da BMBF, e aí ele tem um projeto internacional de linha para outros países, México, Bolívia, outros países. E aí nós tínhamos que colocar esse projeto no ar. E aí na hora que você pega a quantidade de pedidos que ele recebe, e você tem que falar que você tem que notificar todos os restaurantes em um sistema de mensageria, de forma rápida para que o restaurante consiga preparar a bebida, e aí você começa a pegar desafios que até complexidade de algoritmo importa, porque eles têm uma quantidade de memória que você consegue alocar, você tem a fila, a forma que você vai tratar a fila, como que você vai garantir 2 funcionários estiverem vendo o painel, se um aceitar, o outro no painel do segundo funcionário vai refletir, na hora que você começa a pegar esses problemas da vida real, então assim, até esses momentos que eu peguei de desafio, foi uma realização, né, e aí eu só fui entrando cada vez mais no mato da tecnologia ali para isso, né? E aí você entrou no mercado, mergulhou no computador, na programação. Era o que você esperava? A parte de desenvolvimento era o que eu imaginava, tá? A parte de desenvolvimento era muito... O código em si. O código em si, era tudo muito próximo do que eu imaginava que ia ser o dia a dia. O que foi um pouco diferente do que eu imaginava foi a forma que eu enxergava responsabilidades mais de liderança, porque aí eu fui tendo crescimento para liderança. Então, assim, o imaginado de uma responsabilidade de liderança e o que foi na prática. Isso sim destoou bastante do que eu acreditava. O que você viu mais de divergência, assim, do que você esperava para o que de fato encontrou no mercado? Quando eu comecei ali tudo, eu imaginava, por exemplo, que um tech lead ele tinha que ser um gênio da programação, aquele cara que decorou todos os livros, que sabe todos os conceitos. Eu imaginava que era isso. Assim, não, é quase como que assim, eu sou um desenvolvedor, o meu tech lead, ele é um cara que... Tô falando cara aqui, mas pode ser uma mulher, não importa o gênero da pessoa, né? Mas é uma pessoa que tem todo o conhecimento do mundo. E para eu chegar lá daqui... E aí, depois de um tempo, até mesmo quando eu fui assumindo posições de liderança, aí você vai começando a ver que não é bem assim. Que você tá em liderança não é só a ver com o conhecimento técnico, e muito mais a ver com você saber resolver os problemas de negócio com tecnologia. Então, você começa a ver que às vezes não é a pessoa que mais tem conhecimento técnico que vai resolver o problema. Porque não adianta nada você ter um baita conhecimento técnico se você não souber como que se agrega valor no negócio com aquilo.
E aí você vem até para outros dilemas. E isso vai mudando, né? Então, quando você é tech lead, que você tem 4, 5 desenvolvedores, você tem um nível de entendimento do negócio que você tem que ter. Porque o PM já mastigou, varia de empresa para empresa, né? Mas, assim, em geral, o PM já mastigou, o business analyst, né? Digeriu os tickets, já tá tudo. Então, você tem só que conseguir guiar os desenvolvedores para que eles atendam aquilo. Por exemplo, subindo já, não, agora eu não tô mais com 6 desenvolvedores, eu já estou gerenciando um time inteiro. E aí você vai mudando. Agora eu estou fazendo escopo de projeto, eu estou vendendo um projeto para um cliente, eu tenho que desenhar arquitetura. E aí você vai mudando sua visão. E até, por exemplo, hoje, que minhas decisões elas não podem ser só relacionadas a tecnologia. Então, hoje em dia, por exemplo, estou no cargo de diretor, minha decisão não pode só pensar em tecnologia, eu tenho que entender muito mais do business plan da empresa para eu saber. Então, o desenvolvedor vai chegar e falar assim, olha que legal, se nós trocarmos esse banco de dados de banco relacional para um banco não relacional, vai mudar a performance em X. Só que, às vezes, não é isso que é o caminho do business plan da empresa. Às vezes, o business plan da empresa nem está prevendo aquela quantidade de usuários que aquela troca muda, né? Então, por exemplo, você tem a evolução. A empresa ela vai evoluir de tantos usuários usando neste ano para tantos até o final do ano, com uma margem de erro. E às vezes você não precisa mudar sua infra. Às vezes sua infra está ali daquele jeito. Às vezes o seu foco é uma outra funcionalidade. Ou às vezes o seu foco é melhorar a robustez. Enfim, você começa a enxergar muito mais sobre como a tecnologia atende o negócio. Porque aí seu ponto de vista muda. Então eu brinco assim, quando você é júnior, sua preocupação ela é só entregar o que está no ticket. Conforme você vai ficando sênior, sua preocupação é que o que está no ticket funcione com o resto do sistema todo que está sendo construído. Quando você vai virando tech lead, você se preocupa já com se o time todo está entregando, está de acordo com o que foi especificado. E aí vai indo. Hoje em dia, já minha preocupação já tem que ser se toda a engenharia da empresa está trabalhando de acordo com os planos de negócio que foram traçados. Então tem tanto uma perspectiva de custo previsto para gastar com a área e o valor que nós vamos ter que entregar no final. Então as decisões elas não são mais só de tecnologia, né? E isso, por exemplo, é uma visão que eu não tinha. Quando eu comecei, eu achava que toda a cadeira era cada vez a pessoa sendo mais e mais e mais e mais crânio de programação. Óbvio, se você não tem o subsídio de programação, você não consegue tomar decisões. Com certeza. Você não consegue tomar decisões. Mas eu acho que são diferentes, né? O caminho ele é um pouco diferente do que eu imaginava, respondendo a pergunta aí, né? E como foi esse caminho para você? Você já falou que você conseguiu entrar, que foi assumindo outros cargos de liderança, hoje está com o cargo de diretor, mas foi uma história, né, dentro desse aspecto até que curta, né? 2 anos, de mais ou menos, um pouco mais. Como foram essas movimentações? Trocou de empresa, assumiu novas responsabilidades, como foi? Se eu fosse dar uma dica para todo mundo que está começando em programação, o principal é você testar o que você faz. Eu acho que esse é o zero. É o zero. O que isso significa, tá? E aqui vai ser uma história longa, se prepara que vai levar a história. Se você começa como júnior e tudo que você entrega volta porque tá com bug, e não tem problema nenhum ter bug, não é isso que eu tô falando, não é isso que... Mas assim, você testou, você fez o mínimo, que é parar 1 horinha depois do que você fez e ver se o que você fez faz sentido antes de mandar um PR, antes de você falar que pode deployar, tudo mais. Então, com isso, você vai ganhando confiança do time. Então, a partir do momento que você começa a testar suas coisas, as pessoas vão ganhando confiança de que o que você falou foi. E sendo honesto com o que é a sua capacidade de resolver problema. Então, porque o que eu acho que tem muito problema é... Eu falo porque eu já peguei outros júniores para mentorar ali, né? Falar, tá aqui o ticket, tá pronto. Aí você vai testar, não funciona. Você vai fazer o deploy, não pega, não faz merge, as coisas não... Enfim, o básico. Então, o principal acho que é você testar. Então, como que foi no meu caso? Eu comecei pegando problemas para resolver e eu resolvi as coisas que eu fui, dentro da capacidade do conhecimento que eu tinha. Porque o conhecimento você vai rampando e adquirindo mais, né? Eu sempre fui responsável, acho que é uma palavra-chave essa, é responsável com a entrega. É o seu gestor saber que ele pode confiar no que você está entregando e quando você não conseguir resolver, você vai falar, eu não consegui resolver, me ajuda. Mas pelo menos o básico, pedir para a pessoa fazer um HTML de e-mail. A pessoa te dá o HTML de e-mail não funciona. Você fala, você nem abriu o HTML de e-mail, porque se você abrisse isso daqui, você ia ver que não funcionava, né? Mas eu acho que é o básico. Eu tive uma vantagem que eu já fazia parte de gestão antes, né? Por ter feito a formação de projetos e tudo mais, nos meus trabalhos anteriores, eu já fazia gestão. Então eu já tinha um pouco de conhecimento. Quando eu fui resolvendo problemas de tecnologia, né? Que fui ganhando confiança, e eu tinha já conhecimento sobre gestão de pessoas, aí foi muito natural.
Então, muito rapidamente eu fui assumindo lideranças de time. E aí, com o desse projeto da BMBev, ele me levou para o mercado internacional. E aí, no mercado internacional, aí você aprende que ou você é responsável ou você está fora, porque a tolerância é um pouco diferente a cultura é diferente, né? A cultura de trabalho é mais direta, mais objetiva a resultado. Então... Desculpa perguntar, que empresa de que... É Canadá. Eu trabalhava numa consultoria, maior consultoria de e-commerce do Canadá. E aí eu entrei lá como desenvolvedor back-end, na verdade como especialista back-end em VTEX. E aí fiz algumas POCs, né? Proof of Concepts. Nessas entregas, conseguiu fechar alguns contratos, o pessoal gostou da minha entrega e falou, nós queremos te dar um projeto para você ser o gestor do projeto. Fiquei até meio assim, por questão do inglês, questão cultural, né? Bate aquela síndrome do impostor, o medo e tudo mais. Peguei o projeto, me matei. eu e os outros meninos do time, todo o time ali, entregamos o projeto. Com aquilo, aí você vai ganhando mais responsabilidade, né? Aí eu fui promovido lá o que eles chamavam de Development Lead, né, que era quando, por exemplo, eu já tinha um cargo de liderança em nível de desenvolvimento, né, mais nível gerência. E aí comecei a trabalhar com IA lá também, por ter bastante conhecimento aí é a hora que eu acho que junta, né? Sem entrar no mercado, eu falei o quanto que a Labenu foi importante nisso, mas eu acho que é importante continuar pegando a parte teórica. Certeza. E aí juntou que eu peguei tudo que eu já conhecia de computação por causa da faculdade, e eu fui trabalhar com IA. E aí consegui fazer parte dos times de inovação lá. Aqui no Brasil... Eu tenho 5 patentes publicadas também de inovação tecnológica. E aí isso me levou a trabalhar com inovação. E aí tava super bem lá. E aí surgiu essa oportunidade para eu voltar para trabalhar aqui no Brasil como diretor de tecnologia. Que legal, muito interessante. Dificuldade para conseguir essa oportunidade fora, idioma você citou um pouco... O que se daria de dica para quem tem esse interesse, trabalhar para fora? O principal é você saber os fundamentos do que você está fazendo, porque isso eles pegam muito em entrevista. Então, por exemplo, você vai fazer um teste técnico, no teste técnico geralmente são testes mais fundantes da computação do que realmente uma coisa super complexa. Prática, Eu lembro que na época o meu gestor era da Espanha, e ele pegou e falou assim, no processo seletivo, me diferencia aqui como que nós vamos trabalhar com processos assíncronos em Node. Quando você estiver com Node, o que vai acontecer quando você for recebendo as requisições, quando você tiver async, quando essa requisição assíncrona falhar, como que ela volta, como que você vai saber até como a memória EC2 aqui vai suportar, porque no caso o exemplo não era para Lambda, era para EC2. E aí você pega e fala, putz, aquela coisa, eu sabia como funcionava uma thread de Node por curiosidade de já ter ido pesquisar. Aí você vai respondendo, aí vai outras perguntas. Qual a diferença de você fazer uma lista e você fazer uma hash table? E aí você vai para perguntas mais fundantes de computação, porque lá fora o ensino superior ele é muito na base desse fundante. Então, para eles, tem alguns conceitos que eles acreditam que todo mundo tem que ter. Então, por exemplo, regex, para eles, trivial de qualquer curso de ciências de computação. Você vai aprender ele junto com o autônomo. Curso de regex, só que, óbvio, você não precisa saber todas as regex, mas tem que saber por onde passa, você tem que saber como funciona. Então, por exemplo, como funciona um autômato, se você quiser. E aí o processo seletivo foi mais nisso. Na prática, vai para HackerRank, destroça de fazer aqueles exercícios de HackerRank e entende por que você está resolvendo. Tá? Então, assim, fiz o exercício do HackerRank, funcionou? Beleza, funcionou quer dizer que você vai conseguir pelo menos no processo seletivo, mas entende por que funcionou. Sim, com certeza. Então, se você fez o exercício do HackerRank e falou, precisei colocar 4 for aqui dentro, você pega e fala, opa, talvez eu não deveria usar 4 for, talvez eu deveria usar outro método aqui para isso. Sobre desenvolver novos aprendizados e se capacitando ou se preparando para novos passos da carreira, como que você fez pós-Labenu? Todos os dias eu tentava pegar alguma parte do meu dia para ver algumas coisas relacionadas à carreira, mais específico. Sempre os meus estudos são mais focados para parte prática de computação do que framework e tudo mais. E, enfim. Primeiro trabalho pós-Labenu. O que eu fazia? Todo dia eu fazia HackerRank. Todo dia. Eu não sei se você conhece a plataforma. Sim. Todo dia. Eu lá fazia, beleza. Fui trabalhar... já dando um pulo lógico, né? Fui trabalhar com IA, entrei no Data Camp, comprei um curso no Data Camp e fui praticando. E aí você pega, se todo dia você cria o costume de praticar, nem que seja 1 horinha,
alguma coisa, você vai consolidando mais conhecimentos. Sim. E outra coisa também fora isso eu consumo bastante conteúdo, mas não conteúdo e nada contra, mas o youtuber falando sobre o que ele acha do framework, mas assim, como que é uma infraestrutura de cache? Um exemplo, cache é um assunto que a LabNU não aborda porque é um assunto mais avançado, não faz sentido. Mas aí você vai lá e pega, tem no YouTube às vezes palestra, como que uma empresa tipo a Netflix resolve cache dela, como que uma empresa que nem o Google resolve o crawling dele, como que... E aí você vai pegando e vai criando insumo de arquitetura na sua cabeça. Aí você vai falar, então um balanceador de carga em uma empresa igual a Netflix é desse jeito. Então a maquininha de cartão de crédito, para ela fazer o data trust dela, ela faz desse jeito. E aí você começa. Então, na prática foi... sempre tentei pegar coisinhas para ir praticando isso e consumir conteúdo de mais arquitetura de software mesmo. Se for chamar isso. Uhum. E aí isso acho que foi a forma que mais me ajudou a me atualizar. Não sei se é a mais eficiente, mas foi a que foi. Para esse ano eu já estou indo para um meio mais formal. Então esse ano eu tô entrando em um processo já de especialização em universidade. Uhum. Aí já é mais formal, né? E você diz hoje que está com cargo de diretor de tecnologia, seria CTO? CTO. É porque como é em português, aí fica... Mas é CTO. CTO, legal. E como que é o seu dia a dia de trabalho? Quais são as responsabilidades? Para quem almeja esse cargo ou não conhece e quer saber um pouco mais? Então, é muito difícil. Difícil todos são, né? Então falar que é muito difícil é até injusto, mas você tem que mudar o que você enxerga. Então, assim, você tem que pedir desenvolvimento. E existem vários problemas de desenvolvimento que eu adoraria estar resolvendo no dia a dia. Só que tem os tech leads do projeto. Então, você tem que aprender a ajudar no que eles precisam de ajuda. Que é, às vezes, em uma tomada de decisão, onde eles precisam de uma orientação de como eles vão resolver o problema, do que você abrir o VS Code e sair fazendo código com eles. Como que eu divido, né? Se eu fosse pensar na minha semana? É entre conversar com os pilares do que eu enxergo que é a área. Então eu determino ali quais são os fundamentos da que a área continue funcionando. Só para deixar claro, qual é a maior responsabilidade de um CTO? Na minha visão, óbvio, eu sou muito júnior como CTO ainda. O que eu tô falando agora... se você me chamar daqui a um ano para nós conversarmos, talvez minha opinião seja diferente. Mas hoje, o que eu imagino que é a maior responsabilidade, que é o que ninguém mais está fazendo, né? São 2 pontos, né? Como você garante que a aplicação está no ar? E 2, como que você garante a evolução da aplicação? Só que a evolução de acordo com o business plan. Quando você pensa em manter a aplicação no ar, por quê? Se a aplicação sai, eu não estou falando nem aqui em nível de DevOps. DevOps é ferramenta. Como que você está seguro do risco e insegurança da aplicação? Se alguém tentar hackear aquela aplicação, se alguém tentar fazer qualquer tipo de ataque, quanto que a sua aplicação está robusta? Porque se cair, eu sou a primeira pessoa que o resto das diretorias vão ligar para perguntar, Ricardo, a aplicação saiu do ar, não está vendendo, não está passando transação. Então essa é a primeira coisa. Outra coisa é você conseguir saber também o custo por usuário da sua infraestrutura. Então, se tiver infraestrutura, se você gasta R$1 milhão, é fácil você pôr uma quantidade de usuários. Agora, como que você consegue pôr uma quantidade de usuários X gastando um pouco menos na sua infraestrutura? Então, são outras decisões que também são importantes. Isso eu falei no pilar de sustentação. Quando você vai para o pilar de evolução, é um pouco do que eu havia falado no começo, né? De você tomar as decisões da evolução do produto de acordo com o plano de negócio da empresa. Então não adianta você falar assim, o plano de negócio da empresa é ter X usuários e o desenvolvedor querer pôr um banco de dados que vai suportar 100 vezes mais do que aquele quantidade de usuários. Às vezes não precisa, e aí porque os desenvolvedores, eles são muito criativos, isso é muito bom, né? Dev é muito criativo, só que ao mesmo tempo, às vezes, no momento ali, quer ir pelo framework da moda, quer ir em alguma coisa que viu no YouTube, e não necessariamente é a decisão que deve ser tomada na hora. Então, no dia a dia, o que eu faço, né? Respondendo a sua pergunta. Separo minha semana em algumas reuniões com os pilares que eu imagino da área, então pontos que eu deveria estar prestando atenção, e eu tento definir métricas para semanal. Então, em segurança, o que eu vou olhar toda semana? Eu vou olhar isso. Na próxima semana, quando eu for olhar para segurança, eu tenho que ver o que evoluiu de acordo com a minha estratégia da área. Então, qual a estratégia da minha área em segurança do período de 1 ano ou de 6 meses você traça de acordo com o momento da empresa, né? Minha estratégia de segurança é que eu chegue aqui.
Então você tem que definir como que você vai evoluir naquilo. Passo a passo, sim. E é isso que eu acho que o time precisa, espera, que você dê o que eles precisam fazer e não entrar no micro, porque eu acho que aí também muita gente que acaba virando diretor, às vezes se perde. Sim. Quem vem desse caminho de dev. A pessoa fala, não, mas eu quero ir lá debugar com o dev e tal. Em algum momento pode ser que precise, em algum momento que tem alguma coisa mais enroscada. Mas você tem tech leads que são até às vezes melhores tecnicamente do que eu. Então não é isso que eles precisam. Eles precisam que eu dê o direcionamento. Ó, nossa estratégia é ir pra cá. É isso que nós precisamos resolver. Teve um caso de arquitetura. Como que você pega, por exemplo, um OTP de SMS, que a empresa te dá uma garantia de 98% de entrega, como que você vai tratar os outros 2%? E aí é onde que ou você tem um arquiteto sênior no seu time, ou você vai lá e tem que você sentar com os devs e discutir. Tem esses 2% que não recebeu o SMS, o que você vai fazer? Porque você fala, é só 2%, mas 2% em 1 milhão de usuários é muita coisa. Muito legal, muito legal. E o que você sugere para quem está querendo dar próximos passos na carreira, seja para se tornar tech lead, diretor, e para você foi super rápido, tem um contexto anterior que te ajudou bastante, mas o que você diria que são... Como que chegar num lugar semelhante ao que você está agora? Tá, eu acho que o primeiro é você saber que você tem uma reputação no que você faz, né? Então isso é muito importante. As pessoas têm que confiar em você. Se as pessoas não confiarem no que você fala, no que você faz, você não vai crescer, tá? Esse eu acho que é o primeiro ponto, tá? Um segundo ponto, eu acho que é você começar a entender do que você fala, porque também não adianta as pessoas confiarem em você e tudo que você falar tecnicamente não ter base nenhuma, se errar. Então acho que você se capacitar para pegar um pouco dos conteúdos fundantes depois. Isso é uma etapa 2, né? Primeiro você começa a trabalhar, que é o que eu acho que a Labenu faz muito bem. Depois você começa a fortalecer a sua base para o que você falar não ser besteiras. Principalmente que quando você for para liderança, as pessoas vão tentar o tempo todo pedir para você aprovar ou validar as coisas. Então as pessoas têm que confiar no que você fala. Eu acho que um outro ponto aqui mais prático meu, eu acho que o inglês é fundamental. Tá? Eu acho que o inglês é fundamental. Eu desde quando comecei a trabalhar como 100% como dev, eu não peguei nenhum projeto que eu não usasse inglês. Mas necessariamente para comunicação com outras pessoas, leitura de... Leitura eu acho que é o básico, porque o código é tudo em inglês. Isso eu acho que é o pack junto difícil com você escapar. saber JavaScript, né? Eu acho que assim, quais linguagens você tem que saber para começar a programar? JavaScript em inglês, porque o beabá ali. Agora eu acho que todo mundo que começou como júnior deveria começar, se for a ambição de pegar cargos de liderança, começar a pensar também no idioma. Eu conheci já pessoas, por exemplo, geniais em computação, que por falta do idioma a pessoa ainda está em empresas super pequenas, nichadas de produto. Porque quando você vai para produtos globais, você tem que ter. Com certeza. Você tem que ter o idioma. Os times hoje de tecnologia são todos globais. Mesmo em projetos dentro do Brasil, você acaba tendo alguma empresa que você vai usar que o suporte vai ser em inglês, que você vai ter que entrar em uma reunião em inglês, você vai entrar em alguma coisa que você tem que saber o inglês. Bem importante mesmo. Acho que hoje a gente está com mais oportunidades, né, de trabalhar daqui para empresas de fora, remoto, pandemia, remoto, work from home ajudou muito isso. E a oportunidade mesmo de ir trabalhar mesmo, tem acontecido com mais frequência. Mas imagino que seja mais fácil depois que você já tem um primeiro passo dentro do mercado. No meu caso, eu tive a sorte, né, de como eu tinha feito o projeto, foram pessoas que me conheceram ali, que eu aí acabei indo ali pro Canadá. Não sei dizer como seria para uma pessoa que nunca teve experiência nenhuma, então eu imagino que quando eu falo, eu pensei muito em Brasil, né? Eu acho que mesmo pro Brasil, eu acho que o idioma é importante. E quem tá focando só em ir lá para fora, se o foco for só ir lá para fora, uma única dica que eu teria fora todas essas é certificações. Lá fora eles vão precisar de se eles não te conhecem, se você não tem uma indicação, você tem que ter alguma forma de mostrar que você conhece alguma coisa. Então uma certificação de AWS, uma certificação de GCP ou de Azure, no caso mais para um ramo de infra. Se você for como dev, você tem certificações dessas focado em dev, mas tem de várias outras coisinhas também de desenvolvimento que você pode pôr ali, né? Para segurança, tem certificações que você pode tirar. Isso pensando em mercado do exterior. Aí é muito do plano de cada pessoa. Vale a pena investir na certificação.
Mas eu acho que é muito da estratégia que cada pessoa está traçando para a vida dela. Eu, por exemplo, não foquei na minha carreira em certificações. Ricardinho, o que você acha que são para você próximos passos aí na sua carreira? O que você vê, apesar de ter feito bastante coisa, passado em vários lugares, estar num lugar muito legal, o que você vê como próximos passos? Eu imagino que eu tenho que amadurecer muito ainda na parte executiva, porque é um contexto muito diferente, tá? Nós aprendemos, principalmente nós que somos de desenvolvimento, ter um pensamento muito prático e tático do dia a dia. Como que você resolve o próximo app, como que vai ser o deploy. Então é um pensamento muito da operação do dia a dia. Então o dev, você está explicando uma funcionalidade, ele já está pensando como que vai fazer o código ali. De novo, estou falando dev, desenvolvedor, mas, de novo, não importa o gênero da pessoa, né? Quando você vai para o nível executivo, a mentalidade ela muda, não é mais como que você vai fazer a operação. Você tem que ter noção se a operação ela é viável ou não e o custo. Mas a operação ela já passa a ser um passo 2, né? Você tem que fazer a operação, porque senão você não vende o produto no final, que o consumidor usa, mas você começa a pensar muito mais na estratégia do negócio, né? Como que você consegue fazer a tecnologia atender os requisitos. Então eu enxergo que eu tenho muito a amadurecer nesse ramo ainda, principalmente porque é novo, né? Eu não tenho faculdade de administração, sou engenheiro. Então esse é um próximo passo. Isso eu digo como carreira, como Ricardo Pessoa. Eu tô estudando muito IA. Então, minha especialização que eu comentei agora há pouco, que eu vou fazer esse ano, vai ser no sentido de IA. É o que eu tô com muita vontade de dominar aí para os próximos meses. Final do ano para esse, deu uma alta, né? IA, algumas ferramentas, algumas notícias, queda da parte de cripto e da parte de realidade virtual. Deu estavam em alta, mas deram uma caída e deu um destaque do IA. Teve a notícia recente de que os fundadores do Google voltaram a se aproximar um pouco mais do dia a dia para brigar com o pessoal da OpenAI. Parece um risco assim, de mercado estratégico. Achei assim, super diferente, super legal e assim, interessante, né, do ponto de vista assim, de mercado. Tem a ver com isso que você falou de estar se especializando na parte de AI e achar que está em alta. Como que você está vendo essas coisas? Então, eu estava trabalhando já desde o ano passado, desde antes do boom, com um sisteminha de IA. No caso, lá era Predict para e-commerce. Então, como você faz um Predict para saber, por exemplo, para saber se o sistema de vendas está caindo taxa em tempo real. Então, por exemplo, como que você sabe no meio do dia se a loja está vendendo menos ou não do que o normal? Então, por exemplo, um IAzinho que analisa estatística de vendas. IAs muito estatísticas. E nós tínhamos IAs para catálogo também, que nós estávamos trabalhando, né? Sisteminhas de catálogo. Você cadastra um produto, o produto você consegue fazer um IA para você melhorar a descrição, taxonomia das coisas, fazer com o SEO funcionasse melhor usando IA. Porque às vezes as pessoas falam, mas para que você vai fazer uma IA para melhorar catálogo? Não é só uma pessoa lá para digitar? Quando você vai para uma loja que tem 1 milhão de produtos no catálogo, ou então pensa parafuso. Quantas variações de parafuso existem? E aí como que você vai pôr uma pessoa para diferenciar descrição de parafuso para SEO saber que parafuso que vai achar na busca? Então, por exemplo, são sisteminhas que estão mexendo. Então eu já mexia com IA e eu achei muito legal. Porque assim, a IA, para você explicar, ela é muito simples. Para você explicar assim, nós começamos a conversar aqui, daqui 10 minutos a gente explicou o modelo. Você tem um modelo, você treina o modelo consegue ter input e output, você fala, nossa, super simples. Só quando você vai para treinamento de modelo, que você vai para uma parte mais estatística, de data science, até uma parte mais matemática, isso daí me fascina. Então, já estava nos meus planos mexer com isso. Já estava nos meus planos me especializar. Eu estava fazendo via DataCamp o site, só que o DataCamp eu decidi, né, agora fazer o ensino formal ao invés do DataCamp, eu já estava fazendo por lá. Eu mexia com o Python, no caso, né? Com o boom do mercado, só me deu mais senso de urgência para esse assunto. Falei, nossa, eu preciso aprender mais rápido. E nos meus desafios atuais também no projeto, eu enxergo muito potencial em usar IA para isso. Boa. Legal, Ricardo. O papo tá super legal. A gente queria trazer um quadro especial aqui do Labcast agora, que é o quadro Com Quem Você Sentaria no Banco de Dados. Então a ideia é que você fala sobre uma pessoa que é uma inspiração aí, pessoal, profissional, que você gostaria de bater um papo. Cara, é difícil porque tem muita gente, né? Mas assim, de bate-pronto, uma pessoa que tá na minha cabeça é o Linus Torvald. Porque ele fez o Linux como software livre
quando ele era um adolescente, tinha 20 anos de idade ali. E hoje em dia o Linux é gigantesco, né? Ele, óbvio, ele não tá passando fome, mas ele poderia ter se tornado, né, se o sistema fosse vendável, tão rico quanto outras pessoas, talvez não como Bill Gates, mas eu fico pensando se hoje em dia ele fica olhando e acha que foi a decisão certa ou não ter feito o Linux como um software livre. Eu fico muito curioso, assim, então, óbvio, eu perguntaria, se fosse mais tempo para conversar, eu perguntaria também Muitas processo coisas. criativo, tudo mais. Eu acho que ele é um cara com muita vivência aí, até mesmo pré tudo que nós conhecemos de desenvolvimento hoje. O que sustenta muito do que a gente usa hoje, né? Assim, de verdade, pra caramba. Não, Git. É. Não, você vê aquela palestra e fala, eu fiz o Git em uma semana aqui, pra vocês começarem a testar. Eu falo, uma semana eu não tinha nem ideia, né? Assim, mas minha maior curiosidade mesmo é como ele se sente em relação a ter feito tudo isso open, né? Tudo isso gratuitamente para que outras empresas possam usar. Isso pra mim é a maior curiosidade pra saber. Porque, assim, é fácil você falar, vou fazer um software livre, mas você fez o quê? Eu fiz um site. Pô, beleza, faz um site, é um software livre mesmo. Você leva uma biblioteca, uma coisa mais simples. Tá? Agora, quando você faz um sistema operacional daquele tamanho, que é usado por todos os maiores sistemas do mundo, eu tenho bastante curiosidade pra saber. E se eu fosse falar uma segunda pessoa que eu lembrei agora, eu sei que a pergunta não é só, mas eu tô roubando tempo aqui. Uma pessoa que me deixa muito curioso também do processo de construção é o John Ive, que trabalhava no desenvolvimento da Apple, né? Eu tenho muita curiosidade de qual o processo criativo para chegar nos produtos. Porque eu sei que um produto que nem um iPhone, um MacBook e tudo mais, ele tem um refino muito grande para os detalhes. E esse processo de refino aqui eu não estou nem falando de ser genial e ter a ideia ou não, porque eu acho que isso não existe. Mas eu acho que o refino, como que você tem o cuidado com os detalhes para você conseguir um produto com acabamento tão bem feito. Eu não tô nem falando de estética, eu tô falando de software mesmo, de usabilidade e tal. Então, como que é? Ele tem um grupo de pessoas que ficam usando o protótipo todos os dias. Então, um exemplo, você faz uma design sprint. Será que ele faz um design sprint toda semana? Será? Então, assim, é um cara que eu gostaria de saber qual o processo criativo para eles conseguirem esse nível de refino. Muito legal, boas escolhas aí de pessoas para conversar e investigar, né, como foram as decisões e pensar um pouco sobre o que as pessoas fizeram. Eu escolhi uma pessoa que é o Toby Lutke. Ele é o fundador e CEO, se eu não me engano, do Shopify, que é uma empresa canadense que está aí no ramo de e-commerce, brigando aí com grandes como a Amazon, com empresa de bastante sucesso. É bem atual, né? Então, de alguma grande da tecnologia que chegou, mas que está aí nos últimos 10 anos com bastante relevância. Tem um empreendimento muito interessante num lugar que não tem tanta destaque no mercado de tecnologia quanto, por exemplo, os Estados Unidos, né, o Vale do Silício, mas conseguiu criar muita coisa. Então eu queria bater um papo bastante sobre como ele fez essa gestão, como ele atingiu, quais são os objetivos dele. Mas ele tem uma peculiaridade, é que ele acredita muito na importância dos jogos para você entender como resolver problemas, como aprender, por exemplo, programação. Você falou que RPG Maker foi uma coisa que te trouxe ali no começo. Ele é super dessa linha de, jogos te ajudam a modelar as coisas, entender problemas de forma simplificada, mas também com bons princípios. Então é uma pessoa que fala de um tema que eu gosto pra caramba e seria um papo bem legal, aí, bastante relevante e atual. E o Labcast de hoje fica por aqui. Obrigado, Ricardo, pelo papo de hoje. Foi ótimo. E queria lembrar o pessoal que o nosso assunto continua nas nossas redes sociais. Então a gente tem Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e LinkedIn. A gente vai continuar falando sobre isso. Podem comentar lá. É só encontrar a gente no @labenu_. Para você que curte tecnologia e quer saber mais sobre esse mercado de trabalho, o Labcast lança novos episódios todas as terças-feiras. Você encontra lá no YouTube, no Spotify ou em outras plataformas de áudio. É isso, gente. Se vocês gostaram do papo de hoje, deixa um like, faz um comentário e até terça que vem. Obrigado.